E outra coisa, só para fechar de seleção brasileira, tá? Porque a gente tá falando aqui do treinador. Diniz teve uma passagem, teve lá suas vitórias, teve suas derrotas, teve seus problemas. E agora tem o Dorival Júnior, que eu acho que todo mundo aqui em determinado momento concordou que era o treinador para treinar a seleção brasileira, muito por conta do trabalho que ele fez na época do Flamengo, não só pelo título da Copa do Brasil com o São Paulo, mas pelo que ele fez no Flamengo, em que ele chegou lá, não atrapalhou, o Flamengo ganhou o que tinha para ganhar. Só que na seleção brasileira, não fazer nada acaba resultando no que a gente viu ontem, que é um time, de novo, sem entrosamento, sem qualidade, sem jogar ensaiado, sem nada. Era só bola na área e seja o que Deus quiser, e bola no Vinícius Júnior, que também era uma planta do lado esquerdo. Ele não conseguia chegar no meio assim, do campo, ele não podia. Né? Mas enfim, críticas à parte, Dorival Júnior é hoje, na opinião de vocês, o melhor treinador para treinar a seleção brasileira? Porque temos a enquete interativa que fala de Renato Portaluppi. Começa por ti, Babton. Cara, lá naquele momento era um treinador que vinha em ascensão, né? Foi muito pensado nele. É que treinar a seleção brasileira é meio complicado, né? Por exemplo, vocês lembram a última seleção brasileira que jogou bem? Eu tenho uma vaga lembrança da seleção da Copa de 2010. Antes da lesão do Elano. A do Dunga, né? Isso. Eu também acho. E eu acho o Dunga muito mal treinador, mas pra mim foi a última seleção brasileira que jogou bem. A seleção do Tite mesmo não jogava tão bem assim. Não perdia, mas não jogava bem. A seleção do Tite perde e que faça justiça, né? A seleção do Tite é eliminada por uma... Perdão na palavra, cabacice do Felipe Melo. Porque tava jogando muito melhor, tava ganhando da Holanda, né? Então, eu me lembro dessa seleção jogar muito bem. A seleção do Filipão em 2014 não joga bem, tem alguns lampejos e tal. Então, cara, o Dunga não treinou lugar nenhum, treinou o Inter só, velho. E não foi bem aqui também. Depois da seleção disso. E não foi bem aqui também. Então, o Parreira mesmo não era um treinador de grandes trabalhos, foi campeão do mundo. Né? A seleção brasileira é meio que estranha essa questão, assim. Então, o Dorival vinha numa ascensão, acho que naquele momento ali não era errado, mas eu não queria o Renato, tá? Já vou deixar bem claro, porque eu gosto muito do Renato, cara. E eu tô torcendo pro Renato sair do Grêmio pra amenizar a situação dele com o torcedor. Se o Renato vai treinar uma seleção brasileira e não dá certo, cara, todo mundo vai falar, vai criticar o Renato, todo mundo vai falar mal do Renato. Olha aí, não sei o quê. Porque, tipo assim, treinar a seleção brasileira é muito... o Dorival ganha no Flamengo, no São Paulo, chega, não vai bem na seleção, tá tudo certo. O Renato ganha no Grêmio, vai pra final com o Flamengo, vai pra final com o Fluminense, chega na seleção, não dá certo, é o pior treinador do mundo. Né? Porque a gente sabe como é que é feito o modus operandi, né? Como foi torcido contra Filipão e contra Ronaldo Gaúcho, porque eram do Grêmio. Eu lembro muito bem do pessoal torcer contra a seleção por causa do Filipão e por causa do Ronaldo Gaúcho. Eu lembro muito bem disso. Então eu não queria o Renato lá. Acho que o Dorival não é a melhor opção. E te confesso, Robert. É muito difícil, cara, ver algum treinador assim que chegue... Vai ter que ser estrangeiro, cara. Não vai dar daqui, vou ser bem sincero, não vai dar. O Ancelotti a gente já sabe que estava acertado e não veio devido às confusões da própria CBF, né? A CBF vai ter que tirar um dinheiro, vai ter que fazer um puta projeto e tirar um dinheiro muito bom da cartola para ir atrás de alguém que seja unanimidade. O Johnny tem um palpite diferente, a gente estava falando no off, ele tem uma sensação de que viria um treinador português. Qual é ele, Johnny? Eu acho que é o seguinte, né, Léo? Até falando sobre o Dorival, para mim é um treinador que eu, inclusive, nunca quero ver no Grêmio. Acho que é um treinador horroroso. É um treinador que não sei como que chegou na seleção brasileira. Até a gente sabe que ganhou alguns títulos ali com o Flamengo e com o São Paulo, mas em compensação, em desempenho, nunca foi, né, uma métrica, né, um parâmetro dos times treinados pelo Dorival. Que a gente pega o Flamengo antes de ser campeão, foi muito criticado pela torcida do Flamengo, em inúmeras partidas foi vaiado, então já estava se construindo um ambiente muito ruim para o Dorival, né? Só que ele acabou ganhando ali os jogos, ali, porque o elenco do Flamengo era sensacional, e o time do Flamengo e o time de São Paulo só vê muito parecido com a seleção. O que acontece? Tem um centroavante de referência que tu começa a jogar bola na área o tempo inteiro para esse cara, e esse cara decidia, que era o Pedro, né? No futebol brasileiro ele decide, e era o Caleri do São Paulo, né? De resto, é só bola para a área e que se vire, né? Mas eu acho que assim, até para poder fazer uma leitura sobre os próximos treinadores da seleção, eu acho que o Dorival não tem vida muito longa ali. Eu acho que uma das grandes possibilidades, assim, em termos estrangeiros, ali é o Luiz Castro, né? Porque o Luiz Castro ele tem um relacionamento muito bom com a própria Globo, né? Se
Tu pegar ali, a gente estava falando antes, ele participou daquela jornada que foi Brasil e Croácia, né, pela Copa do Mundo, ele posicionou as peças, desenhou como é que possivelmente a Croácia poderia jogar